Boa noite, Namastê. Bem-vindos ao encontro, bem-vindos ao satsang. Começando mais um encontro. Muito bem-vindos todos. A gente sempre inicia os encontros com uma breve explicação que eu me vejo na obrigação de fazer para receber as pessoas que estão chegando pela primeira vez, né? Então, satsang é uma palavra do sânscrito que significa encontro com a verdade. E esse é o nosso objetivo aqui, né? Nosso objetivo é criarmos um espaço onde a verdade possa ser vista e possa ser recebida. Nem sempre a gente deseja isso, né? Mas para aqueles que já compreenderam, né, que não existe uma outra forma da gente viver que não seja em estado de verdade, e como isso é difícil, né, uma vez que vivemos no mundo Maya. Maya significa também em sânscrito ilusão. Vivemos um mundo de ilusões. Boa parte das coisas que a gente vê, que a gente se depara, que a gente sente, não são necessariamente reais, né? No entanto, vivemos a nossa vida como se elas fossem. E sofremos também pelas coisas que a gente acredita que existam, e não necessariamente elas existem, né? Então, coletivamente, desfrutamos desse espaço, que é mais ou menos um espaço virtual também, né? Onde as coisas se manifestam e a gente acredita e vive em estados de crença. Quando a gente se dá conta dessas coisas e que a gente está perdendo a possibilidade de desfrutar da vida na sua plenitude e crescermos como seres também em plenitude, desfrutando da realidade tal como ela se manifesta, na sua exuberância, na sua inteireza, no completo, aí vamos nos interessar pela verdade. Então, o satsang, ele tem essa intenção, né, de nos facilitar a remoção das ilusões, dos estados de sonho, porque sonhamos acordados. E é importante a gente despertar. No caminho ao despertar, que é um caminho pessoal meu que eu sigo já há muitos e muitos anos, sempre tive interesse nisso, tudo aquilo que não é verdadeiro, tudo aquilo que não é real, acaba sendo naturalmente descartado ou simplesmente desaparece, como quando uma bolha de sabão estoura no ar. Ela existia, era linda, e de repente ela não existe mais. Ela desapareceu. Para onde ela foi? Não sei. Mas bolha, ela não é mais, né? Então, muitas coisas da nossa vida são bolhas de sabão, né? A gente se encanta com elas, a gente se maravilha, a gente procura segurar ao máximo, né, a sua permanência. No entanto, são bolhas de sabão. Não são reais, né? São ilusórias, porque elas não contêm nada. Elas apenas, né, contêm um espaço de vento ou até mesmo um espaço vazio. Talvez a metáfora não seja das melhores, né, mas eu tenho certeza que para o que eu estou dizendo aqui, o exemplo serve, né? Porque quantas vezes nós não nos deparamos com as situações que quando, né, nos amadurecemos, ou quando algo nos abre os olhos, né, quando alguém nos abre os olhos, ou quando nossos olhos simplesmente se abrem, a gente percebe que o que a gente acreditava que existia, que existe, de fato não é real, né? Então, muitas vezes a gente tem também uma espécie de choque de verdade, né? De repente,
a gente muitas vezes se sente meio idiota, né? Por ter passado tanto tempo, tantos anos, vivendo de acordo com um sistema de crenças, que mais adiante se mostrou irreal, não verdadeiro, né? É comum que a gente passe por situações assim. No entanto, quando você se desfaz do seu sistema de crenças, quando você percebe que você está perdendo preciosíssimo tempo da sua vida, né, acreditando em coisas que não existem, né, tudo bem, criança acredita que, né, o coelhinho da Páscoa vai trazer o ovo, né, que Papai Noel vai trazer o presente, que a fadinha está ali, né? Então é necessário, né, muitas vezes a gente viver num estado porque nos sentimos mais protegidos, amparados e com isso menos medo, né? Tudo que a gente quer é não sentir mais tanto medo, né? Então, muito do mundo ilusório com o qual a gente se cerca, muitas vezes a gente o cria e o recria, né? Fazendo com que ele pareça ser verdadeiro, pareça ser real, nada mais é do que uma estratégia que usamos conscientes coletivamente ou inconscientes coletivamente também, para nos proteger do medo de viver. Quando a gente se dá conta dessas coisas, a verdade se torna um bem precioso a ser buscado. Então, o satsang é um encontro para aqueles que estão em busca da verdade, né? A gente aqui não está interessado em compartilhar fantasias, ilusões, percepções, né, fantasiosas, né, percepções ilusórias, porque boa parte das ilusões e das fantasias são oriundas da nossa capacidade, muitas vezes bastante limitada, de perceber as coisas. Quando naturalmente nosso sistema de percepção se expande, a gente começa a perceber coisas, começa a ver coisas que a gente não via antes, né? Naturalmente o que a gente acreditava, né, que existia deixa de existir, né? Não, a crença deixa de existir e o que existe de fato passa a ser visto. Então esse é um caminho de liberação, esse é um verdadeiro e real caminho espiritual que sempre me interessou muito, muito, né? Eu sempre me senti como aquele que está no mundo vendo coisas que boa parte das pessoas não querem ver ou não veem também, né? Então, às vezes é uma jornada solitária, por um tempo, até que você descobre que tem mais gente que percebe as coisas também, assim como você as percebe, assim como você as sente, e assim nascem as escolas, né? As boas escolas espirituais, os ashrams, locais onde a gente se reúne em torno de um mestre, onde a gente participa de darshans e a gente aprende, né, como seguir adiante, nos deparando com aquilo que é ilusório. Então, parece uma coisa dolorosa, né, sofrida, mas não é, pelo contrário, ela é altamente liberante, porque no estado ilusório, no estado de sonho, é que nós nos atemos e nos mantemos em sofrimento. E quando estamos em sofrimento, a nossa vida fica estagnada. Eu sei que vocês sabem disso, né? Então, criamos esse encontro aqui já há muitos anos atrás para falarmos sobre os processos de despertar que a Diksha promove, que são absolutamente pessoais, individuais. Cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu ritmo, cada um tem as suas realizações, as suas descobertas. Às vezes elas são semelhantes com a de outros, né? Mas a nossa caminhada ela é sim, nesse aspecto bem individual mesmo, né? Quase que podemos dizer que ela é solitária. Dificilmente você consegue compartilhar as coisas que você percebe com uma outra pessoa, a ponto dela saber o que você está vendo, saber o que você está sentindo, compreender o que você está percebendo também, né? Não é uma coisa muito comum, é uma coisa mais rara,
mesmo assim, né, quando um grande número de pessoas se reúne, né, para compartilhar suas percepções, como eu estou fazendo aqui, mais gente chega junto. Né? A gente vai tendo uma sensação de família, vai tendo uma sensação real, né, de que a gente não está sozinho, né, que tem mais gente sentindo, passando por coisas difíceis também, mas que tem no seu cerne, né, no seu coração, a vontade de expandir. Então o encontro tem essa finalidade. Né? Então, mais uma vez, bem-vindos, Namastê. O encontro está aberto para a gente conversar. Como sabem, a área de chat aqui embaixo está aqui disponível para isso. O tempo é curto e vocês já podem ficar à vontade para colocar as eventuais questões, perguntas que vocês gostariam de que eu comentasse aqui, tá bom? Então, o encontro termina pontualmente às 23 horas, horário de Brasília. Em seguida, eu faço a Oneness Meditation, que é uma transmissão de Diksha pelos olhos. Ela é parte aqui do encontro, porque muitas das coisas que se abrem aqui, muitas vezes a gente fica num estado de agora o que eu faço? O que eu faço com isso que eu estou vendo? Né? O que eu faço com isso que eu estou sentindo? Então, a Oneness Meditation ela vai facilitar também uma integração de novos entendimentos, de novas compreensões, de novas visões. Por isso que ela faz parte aqui do encontro. Tá bom? E eu começo a Oneness Meditation pontualmente às 23h15, quando outras pessoas que não falam português também se unem, né? E a gente então, compartilha um espaço de total sacralidade junto com mais pessoas. Então, por favor, comecem a postar as questões. Eu sempre lembro que todas as questões são bem-vindas, né? E quando você para pensar, devo ou não devo perguntar isso, devo ou não devo dizer isso, né? O que vão pensar de mim? Esse tipo de besteira, né? Saiba que a pergunta não te pertence, né? Os questionamentos não são particulares. Todas as coisas que a gente enxerga, olha, comenta, explora aqui, pertencem a todos nós. Então, se algo veio para você, se está vindo, né, ainda que seja aparentemente bem pessoal, coisa sua, né, não evite de se expor, tá? Porque o que está sendo exposto aqui não é a sua pessoa. Saiba disso, né? E a gente desfruta daquilo que cada um vem buscar aqui, porque é onde eu tenho por onde começar a comentar alguma coisa mais diretamente, tá bom? Aproveita a oportunidade, porque enquanto realmente, quando vai chegando lá pelas 11 horas, eu não tenho mais muito tempo para ficar respondendo as perguntas, né? O que é uma pena, porque às vezes tem perguntas muito legais que eu gostaria de passar um tempo maior falando. E não acho, né? Não acho não acho tempo para fazê-lo. Estamos vivendo como é que fala? Um momento astrológico aí meio tenso. Acabei de ver aqui, né? Alguém colocou no Facebook que hoje tem não sei o que, Saturno não sei com quem, e que há uma tensão presente coletivamente, né? Então, eu sempre acho esses momentos muito interessantes, né? Quando a gente fica mais tenso, né? Quando a gente fica com mais dificuldade para controlar certas reações, né? Ficamos mais impacientes, ficamos mais nervosos e muitas vezes agredimos pessoas ou somos agredidos por elas, né? Então, eu não sou um estudioso, nem mesmo curioso, né, de astrologia, mas eu respeito quando alguém coloca uma coisa dessa. Né? Hoje tem tal
tal conjunção, né, tal coisa, isso faz com que coletivamente, né, a gente tenha determinado tipo de sensação ou de reação diante de algumas situações. Então, nessas horas é legal, né? A gente ter um espaço para encontrar também um centramento, que é uma também das finalidades do encontro assim. Oi, Suzana. Suzana Souza, querido Setu, gostaria que você falasse sobre Sri Bhagavan. O que você sente na presença dele? Suzana, eu conheci Bhagavan a, a princípio em vídeo, né, em 2005, quando eu comecei a vê-lo pela internet também, também por meio de conferências que ele fazia, semelhante a essa que eu estou fazendo aqui. A gente interagia um pouquinho com ele pela internet. Né? Em 2006, eu fui pela primeira vez para a Índia, já fazem 12 anos. E fui para lá não para vê-lo, né, mas para conhecê-lo através do seu trabalho. Né? Porque uma coisa é você ler a respeito, né, ou ler as coisas que uma pessoa fala, outra coisa é você sentar na frente dele, né, e seguir, né, seguir as guianças, né, sabendo que aquilo que está sendo apontado para você é o que vai fazer diferença na sua vida. Então, desde 2006, eu, eu tenho ido regularmente, uma ou até mais vezes por ano, à Índia, né? E nessas minhas idas, em algumas delas, eu tive o privilégio, né, de ter um contato pessoal direto com ele. Para quem não sabe, Sri Bhagavan ou Ama Bhagavan, como nos referimos, né, é um casal de avatares que se manifestam num corpo, né, de homem e mulher, mas nós os chamamos de Ama Bhagavan. Né? E eles têm, enfim, uma longa história aí que não cabe eu contar aqui, mas eu conto em cursos de iniciação. Se alguém quiser, né, tiver a oportunidade de participar de uma iniciação assim, vai ouvir a história de uma forma um pouco mais completa. Né? Mas Sri Bhagavan, desde criança, direcionou, né, toda a sua vida, as suas ações, sua energia, enfim, para encontrar meios de liberar todos os seres humanos de todo o sofrimento psicológico. Né? Então, quando eu conheci, né, eu também já vinha de uma longa estrada com o Osho. Quando eu conheci Sri Bhagavan, eu até estranhei um pouquinho, porque ele fala de um jeito muito diferente daquele com o qual eu estava acostumado. Né? Ele tem um jeito um pouco diferente de explicar as coisas, de colocar as coisas, e eu, num primeiro momento, eu não me senti muito confortável, não. Eu senti uma certa, né, como se fosse um choque cultural, né? E eu levei um tempo aí, pouco mais de um ano, quando eu voltei para a Índia, daí em 2007, para fazer um aprofundamento, né, na Warren University, que é a universidade que lá existe para isso. E aí eu comecei a brigar menos com o que eu estava ouvindo, porque no começo eu brigava, né, internamente, eu não concordava, eu tinha outro jeito de ver, outro jeito de sentir. Então eu comecei a prestar mais atenção no que ele está dizendo e menos atenção no que eu penso a respeito. Né? Porque tem isso, né? A gente está ouvindo uma pessoa falar e ficamos muitas vezes num estado de conflito interno, né? As coisas que estão sendo ditas não nos são familiares, ou não a gente tem uma percepção diferente, e aí a gente não ouve o que o outro está dizendo, a gente entra num conflito mesmo, né? Vem da resistência mesmo, que vem do ego, que vem de condicionamentos diferentes, que vem de cultura, vem de, né, uma série de fatores. Eu passei por isso, foi difícil para mim no começo, né? Mas logo eu comecei a ver que muitas das coisas que estavam sendo ditas faziam sentido,
no sentido existencial, né? Quer dizer, eu estava colocando em prática os seus ensinamentos, as suas, né? E eu comecei a perceber que a coisa funcionava, né? E ainda funciona. Então a minha relação com ele mudou radicalmente, porque eu comecei a prestar atenção, né, nas coisas que ele fala, nas coisas que ele faz e na forma como ele conduz um trabalho massivo, porque a visão de Bhagavan, ela por ser um avatar, né, ela se destina a ser compartilhada por toda a humanidade. Não é por meia dúzia de discípulos que se sentam em volta dele. Não. Então o Bhagavan ele tem uma linguagem que em alguns momentos se torna mais popular, vamos dizer assim, né? Porque ela deve ser assimilada e compreendida por um número cada vez maior de pessoas. Então ela também não é tão sofisticada, né? Ela é mais simples, ela é mais direta, e a gente, na medida que vai se aprofundando nas coisas que são ditas, a gente vai ver que há uma profundidade da qual a gente não tinha muita consciência, né? Então, os meus sentimentos com relação ao Bhagavan foram mudando muito, né? Depois eu me tornei, em 2013, eu me tornei meditador, né? Somos poucos, né, que fazem essa diksha pelos olhos. E isso também me deu a oportunidade de ter contatos pessoais, individuais com ele, né? E, enfim, claro, né, o jeito que ele falou comigo pessoalmente é muito diferente do jeito que quando ele está se dirigindo, né, a 1000 pessoas, né? É completamente diferente, né? Então, como eu tive essas oportunidades, né, o meu sentimento por ele e de estar na presença dele mudou muito, né? Foi ficando uma coisa muito amorosa, né? Eu de fato nunca pedi nada para ele diretamente, né? Na presença dele eu sentia que tudo já estava me sendo oferecido e dado, né? Que não se justificava eu estar com ele e ainda pedir mais alguma coisa, como se isso fosse necessário, né? Eu sempre tive esse sentimento de, né, me basta estar na presença, né, me basta estar junto e compartilhar a visão e trabalhar junto pelo propósito maior, né? E é onde a minha vida está direcionada, né? Então, eu posso ficar falando o dia inteiro aqui sobre o que eu sinto com o Bhagavan, né? Mas eu não posso fazê-lo, né? Em função do encontro aqui e pela natureza do nosso encontro aqui. Então, o foco aqui realmente é buscar comentar mais a respeito dos processos individuais dos participantes, né? E a história de Bhagavan, ela também deve ser vivenciada por cada um, né? Cada um vai ter uma experiência diferente e ter também um crescimento ao ir compreendendo as coisas que ele vem dizendo já há algum tempo, né? Há um bom tempo. Tá bom, Suzana? Oi, Isabel. Isabel Lago. O caminho para o despertar exige disciplina. Que sugestão você dá para começarmos a ter uma disciplina diária? Não, Isabel. Não. Vamos compreender o que é o despertar, né? O despertar ele não vai acontecer apenas e tão somente como resultado de um esforço disciplinado, né? Quando você faz, por exemplo, para atingir um objetivo qualquer, né? Quer seja físico, quer seja intelectual, né? Você se empenha e, né, vai fazer yoga todos os dias, vai acordar às 5 da manhã, tomar um banho frio, fazer meia hora de meditação, fazer uma hora de yoga, né? E parece que o dia que você não consegue fazer isso, o despertar então vai sendo adiado, né? Não é bem por aí, viu? Então a disciplina ela vem de uma consciência de que as coisas precisam ser feitas para você ir se liberando dos aspectos que te impedem o despertar, que resumidamente e objetivamente são os processos mentais e também os processos emocionais, né?
que chamamos também de cargas, né? O processo de despertar é um processo que se inicia no momento em que você vai encontrando, né, por um trabalho sim direcionado, das inúmeras cargas que você traz desde sempre, né? Muitas delas vieram, né, vieram fazer parte do seu sistema já durante a sua gestação. Outras foram sendo adquiridas no decorrer do tempo, né, e continuam sendo. Então, tudo aquilo que, né, vai se somando como um peso, né, de situações não vividas, de situações não resolvidas, de mágoas acumuladas, etc., etc., são impedimentos para você despertar. E o despertar, ele significa um desengatamento da mente. Né? É quando você deixa de se identificar com os processos mentais, que são quase sempre gerados pelo sofrimento psicológico. Então, espero que você tenha compreendido a sequência que eu coloquei aqui. Né? O despertar, ele acontece quando você está livre do sofrimento. Ao mesmo tempo que o despertar também te libera do sofrimento. Então são duas coisas simultâneas. Né? E o sofrimento, ele é um estado, vamos dizer, de consciência inferior, né? Onde você está identificado com as coisas que você acumulou durante a sua vida. A disciplina, para voltar à sua questão, ela não vai te ajudar nisso diretamente, né? Não é porque você vai, como eu já disse, né, todo dia fazer uma atividade regular, ou que seja de leitura, que seja de meditação, que seja terapêutica, não é isso que vai resultar no seu despertar. Né? Mas ajuda, com certeza. Né? Porque toda atividade que te facilite um olhar para dentro e uma identificação, uma investigação, melhor dizendo, né? Bem definida das coisas que estão aí, com as quais você está tão fortemente identificadas, né? Onde o teu ego está todo sentado em cima, né? Sistemas de pensamento, como eu já mencionei, sistema de crenças, como comecei a falar aqui hoje, né? Coisas que você sempre acreditou, coisas que você ainda acredita, e aí daquele que tirar isso de você, né? Todos nós somos seres profundamente condicionados e carregamos os nossos pais, carregamos os nossos avós, os nossos genes, da maneira da gente ver as coisas. Então, o processo de despertar, ele não vai livrar você disso tudo, né? Mas ele vai surgir no momento em que você percebe todas essas coisas existindo em você e ainda assim você segue adiante, né? Não, não livre das coisas, mas livre com as coisas, né? É um pouco por aí. Então, a disciplina ajuda, com certeza, né? Na medida em que uma disciplina te direciona para você ficar com o que está aí dentro de você. Né? Qualquer disciplina, né? Qualquer técnica de meditação, yoga, qualquer processo bem direcionado, né? Para você dedicar uma parte do seu tempo, do seu dia. A gente também chama de sadhana, né? A fazer uma pequena prática, né? Pequena prática, uma vez espiritual. Existem inúmeras, né? Você fazer uso de uma prática disciplinada, por exemplo, por um período de 21 dias, né? Depois você observa o que aconteceu com você nesses 21 dias, depois vai fazer outra, diferente, né? Por 7 dias, né? Depois fica 7 dias sem fazer nada, né? Depois fica 21 dias sem fazer nada, depois volta a fazer outra prática de 7. Enfim, né? Vai buscando coisas que você sente que vão facilitar você a se trabalhar internamente, ou a ser trabalhada internamente por pessoas que estão fazendo isso. Né? Eu sou uma delas. Né? Eu trabalho com pessoas, então eu tenho uma atividade direcionada para isso. Mas, assim como eu, existem muitas outras. Né? Então, é um pouco por aí. Né? A disciplina, ela
ela é boa desde que você não encontre na disciplina mais uma fonte de sofrimento, né? Porque você não consegue acordar cedo, porque acordar cedo né, é muito ruim, porque você gosta de dormir tarde. É o meu caso, né? Eu não gosto de acordar cedo, né? Eu gosto de dormir tarde. Então, qualquer coisa que me exija acordar, né, antes das 7, eu nem penso em fazer, porque eu vou ficar tão mal-humorado que eu nem me atrevo, né? Hoje em dia, né? Claro que eu já acordei cedo milhares de vezes, né? Para ir para a escola, para tudo, né? Para trabalhar. Agora, hoje, se eu puder não levantar mais cedo, eu não levanto, né? A não ser que, obviamente, eu esteja participando de um curso, né? Que eu esteja lá na Índia, na universidade, fazendo, né? Lá. Então, todo dia tem que levantar às 6, porque às 7 tem aula de yoga, né? Às 6h30 a gente já se direciona para a sala. Então, uma delícia acordar cedo, né? Mas eu sei que isso vai ser por 28 dias, por 21 dias, né? Depois eu vou voltar à minha rotina de dormir até um pouco mais tarde e de dormir mais tarde. Então, disciplina, ela tem que ser para te ajudar, não para ser uma fonte de sofrimento, né? Agora, se você naturalmente tem, né, o hábito, né, todo dia sair, fazer uma caminhada, uma corrida de 10 quilômetros, né, chova ou faça sol, né, pode ser que seja, né, só que o dia que aí você não vai correr, não vai fazer sua caminhada, você de novo entra num estado de cobrança interna. Isso não é legal, né? Então, disciplina é uma coisa que pode ajudar e é uma coisa que pode atrapalhar. Depende muito do seu perfil, né? E não é requisito para você despertar, não, viu? Pode ajudar, mas não é requisito. Tá bem? Oi, Paula. Se tu, querido, tenho 2 filhos adolescentes, adoraria trazer eles mais para a espiritualidade. Mas essa fase é um pouco difícil, apesar de serem muito tranquilos. Como posso fazer para mostrar esse caminho? Paula, de vez em quando aparecem, né, pais com adolescentes, né, nas sessões que você participa também, né? E às vezes os filhos exigem, né, dos pais que, que os levem, né? A gente tem umas crianças lá que vêm na sessão que fazem questão de vir, né? Nunca deu certo, né? Raramente deu certo o esforço de uma mãe em trazer os seus filhos. O que tem dado certo são os filhos trazendo as mães, o que vem acontecendo com bastante frequência, né? Então parece que os pais são mais abertos, muitas vezes, a experimentar algo que o filho descobriu, do que o contrário, né? Na adolescência, é o momento de descoberta das coisas né, que a vida traz nessa fase da vida, né? Seja lá o que for. Nem sempre são coisas tão positivas, né? A gente sabe. Então, o que um adolescente quer? O adolescente quer encontrar as coisas por si mesmo, né? Porque ele está nessa fase. Ele não quer que você mostre nada para ele. Ele está numa fase de descobrir. A não ser que você tenha um filho, né, que seja muito teu amigo, né, que gosta de tudo que você vai e participa junto e tal. Talvez não seja esse o caso hoje para o seu caso, né? Mas o melhor, vamos dizer assim, jeito a gente mostrar um caminho para um filho, seja lá a idade que ele tiver, né, é você ser um exemplo vivo daquilo que você tem a dar para ele, porque isso ele jamais vai esquecer, né? Se você se tornou uma pessoa mais leve, né, mais feliz, mais realizada, né, em todos os aspectos da sua vida, né, que desfruta da sua vida sem abrir mão, né, de valorizar esse tipo de coisa, né, colocando, né, o seu crescimento pessoal acima de outros valores, né, como bens materiais, por exemplo, né, que seja. Se você é uma mãe que está focada, né, em construir relações sólidas, está focada e privilegiando
ter amigos, né? Viver bem com as pessoas, viver bem consigo mesma, viver bem com a natureza. Tudo isso os teus filhos estão bebendo, né? Estão se nutrindo dessas coisas, porque nem sempre é visível, né? Mas você é o modelo vivo de vida dos seus filhos. E eles vão estar ainda, mesmo na adolescência, prestando muita atenção em você, né? Nas coisas que você faz para ser mais feliz e também nas besteiras que você já fez e que te deixaram mais infeliz. Eles também percebem e eles guardam isso, eles têm um registro fotográfico daquilo que você já fez e que não deu certo para você, né? E eles não querem fazer o mesmo. Então, o adolescente ele é muito atento, né? Ele quer criar, né, o seu próprio caminhar, ele quer criar o seu caminho caminhando com as próprias pernas, né? Obviamente, você como mãe vai querer que ele siga um caminho legal para ele, que ele seja feliz, realizado, capaz de amar, capaz, né, de viver a vida também com. Né? E quando você olha, ele não está fazendo nada disso, ele está fazendo outra coisa, né? Ele está indo para um caminho que não é legal para ele. Mas também isso passa, né? A adolescência, ela tem tem que ter um certo sangue frio como pai, né? Como mãe, para aguentar, né? Deixar o adolescente quebrar a cara, né? E depois sair lá né, do buraco que ele se enfiou, muitas vezes pedindo até sua ajuda. Né? Tem que ter uma certa paciência, uma certa tolerância com isso. Mas, voltando à história do caminho, né, o caminho é você é o caminho. O pai é o caminho, os amigos são o caminho, os avós são o caminho, um professor legal na escola é um caminho, né? Amigos são o caminho. Então ele vai se identificando, ele vai absorvendo, né, valores das pessoas que estão em volta. E com certeza você ainda deve ser alguém de quem ele herda valores. Né? Então tudo aquilo que você fizer de legal por você, vai chegar um momento que ele vai querer para ele também. Talvez demore uns anos. Né? Meu filho, quando tinha 4 anos, eu levei ele para a Índia, para viver comigo, né? No ashram do Osho. Sei lá se foi bom para ele. Né? Ele viveu em comunidades com a mãe dele, né? Do Osho. Ele viveu muitas coisas, mas hoje ele não quer saber. Né? Nem na adolescência, ele foi procurar outras coisas. Mas ele é um cara que, né, encontrou o caminho dele, mas que não é o meu. Né? Ele encontrou um outro caminho. Ele é um cara feliz, mas não pelo caminho que eu segui. Ele é feliz pelo caminho que ele escolheu seguir. Mas ele é uma pessoa feliz. Né? Vive bem, tem filhos legais, né? Os meus netos são lindos, está tudo certo. Mas não é o caminho que eu ensinei para ele. Né? Ele herdou algo do meu jeito, herdou algo da mãe dele, herdou algo da minha mãe, da avó dele. Né? Ele herdou coisas das pessoas, mas o caminho ele mesmo seguiu, né? O caminho dele. E ele é feliz nesse caminhar dele. Né? Isso é legal de observar, é um aprendizado. Né? A gente não faz a cabeça de filho, não. Né? Mas eles nos seguem. Né? Eles seguem uma via do coração, né? que é isenta muitas vezes de explicações e palavras. Tá bom, Paulo? Nas minhas viagens aí para outros países, né? Especialmente nos Estados Unidos, eu fiz uma turnê, né? Por algumas cidades, já faz um tempinho, faz uns 4 anos atrás, acho que foi em 2013. Eu fui para vários estados e eu fui fazer a Awareness Meditation e fazer um pequeno satsang que eu sempre faço, né, como esse aqui. E não tinha jovem, né? Não tinha jovem. E os espaços né, que foram escolhidos, as pessoas, os grupos de pessoas da Diksha, a maioria era tudo cabelinho branco, né? Era tarde, né? Tipo 3 da tarde, né? Hora de quem já está
Né? Quem é que está livre à tarde? Quem está aposentado, quem não está trabalhando, né? Quem está com tempo livre, né? Para ir à tarde participar de uma Manas Meditation ou de um satsang. E isso me surpreendeu, né? Lá nos Estados Unidos, porque me pareceu que espiritualidade é coisa de velho, né? Como se fosse coisa de gente que vai à igreja, que gente que, né, tem o tempo, né, toda tarde de ir na igreja, ou sei lá, 3 vezes por semana. E isso me chamou a atenção. E pouquíssima gente jovem, pouquíssima mesmo, raros, né? Quando eu digo jovem, assim, jovem de 40, né? Adolescente nenhum, né? Isso, olha que eu fui em várias cidades mesmo, né? E, e aí, já durante essa viagem, eu me lembrei disso, né? Falei assim, nossa, né? O povo com quem eu convivo, né? As pessoas que vêm nas sessões de Diksha, nos cursos, é um pessoal tão jovem, é um pessoal tão bonito, né? E tão interessado, né? Tão interessado, né? E eles são maioria, né? Em boa parte das minhas sessões de Diksha, né? Mas também de outros, né? Que fazem suas rodas, seus encontros, né? Há uma predominância boa, né? Não sei de todos, né? Mas muita gente jovem, né? E eu fico muito contente com isso, porque isso também nos dá não só torna os nossos encontros muito vivos, né? Porque é muito legal quando gente jovem responde positivamente uma proposta de caminho espiritual que nem sempre é fácil, né? E tem muita gente interessada, e tem muita gente que quer saber, e que quer ser iniciada, né? E quer se tornar dodoridite também. E isso ainda me surpreende um pouco, né? Porque é uma realidade nossa aqui do Brasil. Na Europa também não é bem assim, não. Né? Na Europa, caminho espiritual, espiritualidade é coisa de gente que né, já tem uma certa idade, já tem um tempo para se preocupar com essas coisas. Então, o adolescente tem um pouco isso, né? Ele vai chegar a hora dele ter que se preocupar com isso. Agora ele está preocupado em encontrar outras coisas, né? Lá na frente, né? Quando ele, quem sabe, né? Sentir um vazio existencial, né? Um desconforto, né? Uma vontade de acertar e não sabe muito bem para onde vai, né? Já tentou para cá, já tentou ali, já tentou outra coisa e não está feliz. Aí é que ele vai em busca de um caminho. Muitas vezes é por aí também, né? Mas eu sinto que aqui, para nós brasileiros, nós somos muito privilegiados, porque os jovens já estão indo atrás das coisas, né? Pelo menos eu tenho testemunhado isso. Eu, pessoalmente, comecei a minha vida muito cedo, né? Eu já com 16 anos fui atrás, né? Já queria respostas, já queria respostas. Mas os meus amigos não estavam interessados nas coisas que eu estava, né? Foi muito solitário para mim, foi muito difícil. Então, para que eu pudesse manter amigos, né, eu tinha que me sujeitar a certas, né, atividades, a certos programas, né, que nem me interessavam tanto, mas eu não queria abrir mão de me relacionar com pessoas da minha idade. Né. Ainda assim, era difícil achar alguém que tinha os mesmos interesses, né, as mesmas questões, os mesmos questionamentos, né, a necessidade de buscar respostas e não saber, né, porque a gente não tinha internet, né, não tinha nem livro para ler. Né. Mas é que eu vou achar alguma coisa a respeito de um mestre lá da Índia. Não tinha, não tinha acesso. Aí apareceu um livro em espanhol, né, do Gurdjieff, aí apareceu o Osho, aí apareceu uma coisa ou outra, mas aí eu já tinha mais de 20, né? Na adolescência eu não tinha acesso a nada. Então era muito difícil, né, encontrar respostas. Hoje está muito fácil, né? Está tudo disponível. Então eu vejo como as pessoas se nutrem né,
de informação, de possibilidade de experimentar coisas diferentes, né, de buscar respostas. É tão fácil, né? Tão fácil. Entra no YouTube, vê vídeo de todo quanto é mestre, né? Disponível, pode ficar dias e dias assistindo um vídeo atrás do outro, né? Pode ler o que quiser, tudo de graça. Né? Tem muita informação. Né? E quando eu era adolescente não tinha. Né? Eu precisava achar alguém que entendesse o que eu estava procurando, e eu não achava. Né? Não tinha assim pessoas. Né? Era diferente. Hoje está fácil. É muito fácil. Oi, Letícia Kruger. Setu, boa noite. Como buscar um propósito de vida profissional, por exemplo? Letícia, nem sempre o propósito de vida vem da profissão. Né? A gente tem que fazer uma distinção entre uma coisa e outra. Eu já falei isso aqui em alguns encontros, mais de uma vez. Né? E o propósito de vida, ele não está necessariamente relacionado com uma atividade. E claro que é importante, né? Se você puder conciliar ambas as coisas, né? Fazer uma coisa que você gosta e sentir que você está também cumprindo um propósito de vida, né? Seguindo um propósito de vida. Então, Letícia, o que é legal, o que é importante é você buscar essa resposta, tirar a coisa profissional um pouquinho do cenário, temporariamente, tá? E ver o que te realiza como ser humano, né? O que vai te trazer um sentimento de preenchimento, o que vai fazer com que você se sinta, né, plena. Não precisa ser necessariamente alguma coisa que você esteja fazendo para ganhar dinheiro profissionalmente, né? Mas pode até ajudar. Por que não? As duas coisas podem coexistir, né? Mas o propósito de vida é maior do que o seu trabalho. Muitas vezes você vai encontrar o seu propósito de vida quando você não estiver fazendo absolutamente nada. Nada. Né? Eu ontem na sessão de Diction mencionei isso. Né? Às vezes é necessário a gente parar, porque estamos tão identificados nas coisas que fazemos e a gente não pausa, né? Não tem pausas, a gente não para, então a gente não encontra. Né? A gente vai fazendo uma coisa atrás da outra e engatando porque a gente quase, digamos assim, teme o vazio que a gente sente quando a gente não está fazendo nada. Somos tão identificados com o fazer, né? Profundamente identificados com o fazer coisas. E muitas vezes, para a gente descobrir o que você está querendo descobrir, é necessário parar de fazer coisas também. Parece loucura isso que eu estou falando, né? Nós somos muito identificados com as nossas atividades e com certeza aprendemos que, ou nos foi ensinado, né, que a não ser que a gente faça algo, né, produtivo, algo que nos dê dinheiro, algo que nos dê segurança, né, algo que nos traga relacionamentos positivos, né, a gente não vai encontrar o propósito de vida. Então, o que eu estou reafirmando aqui é que o propósito de vida, o verdadeiro propósito, né, ele vai além destas coisas. Né? Você pode ter um monte de amigos, você pode já ter uma atividade profissional
pela qual você é bem remunerada, você pode ter segurança, você pode ter todos os bens que você precisa para viver confortavelmente. No entanto, você não tem, né, não sente que está se realizando em vida. Aí você acredita, puxa, né, quem sabe se eu encontrar um bom parceiro, né, e me casar com ele e tiver filhos, né, e criar essas crianças até eles se tornarem adolescentes, né, ou se tornarem adultos, eu vou ter meu propósito de vida cumprido. Talvez, né? Talvez não. Então, o propósito de vida ele precisa ser encontrado também sem criar grandes teorias, né? Sem criar grandes roteiros que às vezes a gente nem mesmo consegue cumpri-lo, né? Se escreve, se faz uma proposta de vida aí, né? No dia 1º de janeiro de 2018 e quando chega no dia 31 de dezembro você não conseguiu cumprir as coisas que você se propôs a fazer. Acontece, né? Então, o que é propósito de vida? Né? Propósito de vida é você encontrar algo que te traga crescimento. O crescimento, ele acontece no momento em que você aprende. Aprende. Não tem como você crescer como ser humano, que é o seu primeiro propósito de vida, se você não estiver em um contínuo e permanente estado de aprendizado. Com todas as coisas, com as coisas pequenas, com as coisas médias e com as coisas grandes, ou até mesmo com a ausência de qualquer coisa. Né? E quais são os requisitos para que você aprenda alguma coisa? O requisito é que você tenha humildade. Humildade significa que você se esvazia de tudo aquilo que você acha que você sabe, apaga a lousa, né? Para que algo novo lhe possa ser dado. E ao você acolher e receber o novo que lhe está sendo dado, você aprende. E quando você aprende, você cresce. Então, essa é uma dinâmica natural de crescimento espiritual. De crescimento como ser humano. Né? É uma forma da gente encontrar o propósito. Né? Porque isso vai te deixar mais próximo do seu coração, vai fazer com que você identifique com mais facilidade quais são as coisas que te fazem feliz. As pequenas coisas, não precisam ser coisas grandiosas. Né? Eu já usei esse exemplo antes aqui, vou usá-lo de novo. Né? Talvez sirva para você, talvez não importa. É só um exemplo, tá bom? Mas, muitas vezes, né, eu vi, e eu sinto assim por mim mesmo, né, que o nosso propósito ele se manifesta quando ajudamos outras pessoas, de alguma forma. Né? É como se você tivesse um sentimento de contribuição, né, natural. Né? O teu coração contribui. Você já me ouviu falando disso outras vezes. Né? Eu falo bastante em contribuição. Então, quando você contribui, né, para que uma outra pessoa tenha uma vida melhor, para que uma outra pessoa também seja mais feliz, para que um grupo de pessoas seja mais feliz, né, esta contribuição ela volta para você e você encontra muitas vezes nisso também o seu propósito, porque você vai se sentir preenchida. Né? Aí outros aprofundamentos vão acontecendo, outras expansões vão acontecendo. Né? A partir disso, você vai encontrar uma atividade, sua atividade se encaixa também. Né? Uma coisa caminha junto com outra. Né? Uma coisa. Muitas vezes você vai precisar encontrar dons, né? Capacidades, desenvolvê-las, né? Como uma forma de atender, né? Projetos de vida. E o propósito vai se cumprindo. Né? Outras vezes você vai sentir, por que não, que é necessário, né, dar uma guinada,
fazer outra coisa diferente, né? Completamente diferente, ou fazer 2 coisas juntas, fazer 3 coisas, por aí vai, né? De qualquer maneira, Letícia, é mais fácil a gente buscar esse tipo de resposta no trabalho também, viu? Né, num trabalho mais direcionado mesmo, com essa finalidade, tá bom? Aqui eu posso só te dar umas guias gerais, né? E também compartilhar um pouquinho do que serviu para mim, né? Gratidão, é sempre muito bom estar aqui e fazer parte desta busca comum com a verdade. Namastê. Gratidão, Suzano. Patrícia Serra. Oi, Patrícia. Boa noite. A intenção por trás da ação tem importância? Por exemplo, ajudo alguém com quem não me importo, apenas porque não quero ser mal vista. A contabilidade do karma considera apenas o bem da minha ação? Patrícia, não tem exatamente uma contabilidade do karma, né? A gente que a intenção é uma ideia propositada, a intenção ela vem de um estado de consciência e ela também é uma expressão do seu coração. Fazer alguma coisa desvinculada, né, da intenção, ela não resulta, né? Ou seja, a contabilidade do karma vai ser diferente, né? Ok, você ajudou uma outra pessoa. A contabilidade do karma é no sentido de você buscar ajudar outras pessoas e com isso conquistar os pontos para si mesma, né, de bom karma, de karma positivo, né, que é isso que é contabilidade, né? Você está fazendo uma ação, né, uma boa ação entre aspas, com o objetivo de ganhar uma estrelinha, né, um lugarzinho no céu, seu metro quadrado no paraíso lá reservado, né? A nossa mente trabalha dessa forma, né? Nós investimos, somos investidores, né? Fazemos coisas não pelo ato de fazê-lo, como uma expressão do nosso coração, e sim porque a gente quer conseguir uma coisa depois. Então a nossa mente ela é assim, o nosso coração não é. Então é importante fazer uma diferenciação. Quando você faz uma ação, né, cuja intenção provenha, né, de uma abertura natural, né, uma expansão natural do seu amor por alguém, por uma causa, por uma ideia, por um projeto, pelo que seja, né, como seva, como serviço ao divino, né, com certeza isso vai fazer diferença kármica também, né? Mas não significa que se você fizer uma ação, né, só pensando no resultado que esta ação vai devolver a você, né, no troco que você vai receber, no retorno que você vai receber, no feedback que você vai receber, não quer dizer que isso não seja legal também. É, mas é diferente, né? Então, de que forma você deve e pode se posicionar diante dessas coisas? Com integridade, né? Importante você ter integridade, né? Não, eu vou lá, né, no orfanato, eu vou lá levar coisas, né, toda semana, né, um caminhão de alimentos que eu vou recolher toda semana, que eu vou cuidar de 300 crianças e com certeza eu vou para o céu, né, eu vou conseguir, na minha contabilidade do kármica, alguma coisa, né, porque eu não sou uma boa pessoa, né? Eu não sou uma boa pessoa, então eu vou tentar fazer alguma coisa no sentido de compensar esta realidade com a qual eu me deparo internamente, né? Isso vai ajudar? Também vai ajudar, né? Mas vem da integridade, vem do reconhecimento de que você gostaria, né, de compensar o sofrimento que você já causou a outras pessoas, né? E que você não se perdoa, né? Não estou nem falando dos outros te perdoarem. Você não se perdoa por ter prejudicado tantas pessoas. Então você vai fazer algo para compensar isso, né? Uma vez que você se deu conta de que você fez outras pessoas
sofrerem. Então você vai, de alguma forma, essa é a contabilidade kármica, né? Ela se dá dessa forma, mas ela vem da integridade, ela vem do reconhecimento, né? Não vem da culpa não, vem do reconhecimento, né? Que alguma coisa, né, dói em você porque você fez doer no outro. Então agora você quer fazer alguma coisa para encontrar um equilíbrio, para você poder ficar em paz consigo mesmo, né? É um pouco por aí, né? A gente não tem uma fórmula absoluta para lidar com isso, mas é um pouco por aí. A gente vai se guiando, né? Porque a vida naturalmente vai te trazendo as situações para você criar bom karma, né? E para você também reconhecer os estados de sofrimento que você impôs a outros e a si mesmo, né? E obviamente, né? Tudo que está se manifestando na vida hoje para todos nós são meios da gente encontrar a liberação, né? A gente encontrar a liberação do próprio sofrimento e também ajudar outras pessoas a se liberarem do sofrimento no qual elas vivem ainda, né? É assim que a Diksha funciona, né? É isso que a gente está buscando fazer aqui também, tá bom? Oi, Suzana Souza. Se a meditação pode substituir a ação, são coisas que a gente vai ter que olhar para uma outra perspectiva, tá bom, querida? Só que já passou do meu horário. Eu vou pedir para você recolocar essa pergunta num próximo encontro, tudo bem? Se você me escrever isso no e-mail, vai ser a primeira pergunta que eu vou abordar no próximo encontro, tá bom? Ou se você já estiver presente, né, e me perguntar isso logo de cara, né? Hoje eu fiquei enrolando um bom tempo até alguém começar a fazer uma pergunta aqui, né? Enrolando no bom sentido, né? Eu poderia ter falado menos no início, mas agora, como eu já disse, ficou um pouquinho tarde de eu te responder, tá? Eu vou ter que falar sobre o que é ação e sobre o que é meditação. E são coisas que podem ser complementares ou não, enfim. Eu gostaria de estar explorando isso um pouquinho mais, com mais cuidado e com mais tranquilidade, tá bem? Então eu te convido a recolocar essa questão, que ela é muito legal, tá bom? Ela é muito importante também para todos nós. Tá bom, Suzana? Então eu vou me preparar agora para a Oneness Meditation. Começa pontualmente às 11h15, já são 11h05, tenho 10 minutinhos, vocês também. Lembro que ela é parte do encontro, né? A ON é onde nós vamos encontrar também algumas respostas para as questões que são colocadas aqui, né? É uma poderosa Diksha, é um poderoso meio de você se conectar com Deus, com o seu divino, com sua consciência superior, se realinhar internamente, né? E permitir que as respostas e as perguntas e as respostas te encaminhem para uma liberação das questões que estão vivas aqui. Tá bem? Gratidão pela presença, pelas perguntas. Até daqui a pouquinho. Namastê.